Nascido em Ploiter, na França, em uma família de classe média, Michel Foucault foi um filósofo, historiador de ideias, teórico social, filólogo, crítico literário e professor da Cátedra de História dos Sistemas do Funcionamento no célebre Collège de Français de 1970 até 1984. Ele nasceu dia 15 de outubro de 1926 e faleceu em Paris, dia 25 de junho de 1984. Suas teorias abordam a relação entre o poder e conhecimento e como elas são usadas como uma forma de controle social por meio de instituições sociais. Embora muitas vezes seja citado como um pós-estruturalista e pós-modernista, Foucault acabou rejeitando esses rótulos e preferindo classificar seus pensamentos como uma história crítica da modernidade. Depois de vários anos como diplomata cultural no exterior, ele retornou à França e publicou seu primeiro grande livro, A História da Loucura. Após trabalhar entre 1960 e 1966 na Universidade de Clermont-Ferrand, ele produziu duas publicações mais significativas: O Nascimento da Clínica e As Palavras e as Coisas, que exibiu seu crescente envolvimento com o estruturalismo, um movimento teórico na antropologia social, do qual ele distanciou-se mais tarde. Essas três primeiras obras foram exemplos de técnicas historiográficas de Foucault. Ele estava desenvolvendo-as e o que chamou de arqueologia. A primeira obra foi Doença Mental e Psicológica, e data 1954, e na sequência ele publicou História da Loucura, em 1961, que foi sua tese de doutorado, O Nascimento da Clínica, em 1963, As Palavras e as Coisas, 1966, Arqueologia do Saber, 1969, Isto Não é o Cachimbo, 1973, e Vigiar e Punir, em 1975. Ideias. A filosofia de Foucault é compatível com as ideias dos atuais filósofos da informação, que agora estudam os efeitos das tecnologias digitais nas sociedades, ramo denominado cybercultura. Foi muito influenciado por Nietzsche, porém ele diferiu dele. Com sua ideia de arqueologia, Foucault iniciou a exumação exaustiva de registros originais e palavras de poder de cada época, que ele chamou de episteme. Foucault criou o termo episteme baseado na epistemologia, um dos notórios ramos da filosofia que pesquisa os pressupostos do conhecimento. Contudo, o termo episteme, na filosofia de Foucault, se refere aos saberes e percepções de um período. Uma determinada episteme, por sua vez, gera um determinado discurso, que é o conjunto de práticas sociais produzidas pela episteme de uma época. Para ele, cada período possui discursos válidos, que norteiam não apenas as relações sociais, mas também a produção de conhecimento, que é algo fundamental para o poder. Na sua obra História da Loucura, o filósofo francês demonstra que na Idade Média os loucos eram deixados livres, e alguns até considerados sagrados ou sábios. Com a evolução do humanismo, o louco chegou a ser romantizado, e a loucura seria um reflexo da insanidade social. Com a consolidação da modernidade, a ciência tornou-se a verdade absoluta, ou a nova versão da verdade, enquanto a loucura era desrazão, portanto, algo a ser confinado, controlado e estudado pela razão. Baseado nesse novo discurso, surgiam os hospícios, e o louco, agora confinado, passou a ser objeto de estudo da ciência. Posteriormente, nessa relação de poder-saber, a evolução da farmacologia permitiu que o louco ficasse livre, porém devidamente controlado por medicamentos. O controle social começa a se sofisticar e tem uma função importante nas ideias de Foucault, pois seria um dos objetivos do poder e da produção de conhecimento. Então, não falamos apenas de poder, mas de poder que gera conhecimento, que gera mais poder e controle. Foucault percebe então que o surgimento de novos sistemas de conhecimento acompanha alterações no poder. Essa é a famosa relação de poder-saber desse filósofo francês. E temos no livro Vigiar e Punir
da prisão, em vez de simplesmente destruir o criminoso, a sociedade assume o controle sobre ele, vigiando e punindo. Os condenados, que antes eram eliminados, passaram a ser confinados e reformados. Nasciam as prisões. Foucault irá demonstrar, com vários registros históricos, que várias mudanças culturais também ocorreram nesse período. Com o surgimento das prisões, simultaneamente surge a sociedade disciplinadora, e o Estado se torna prioritariamente vigilante e punitivo. Não se trata de minimizar as punições contra criminosos, muito menos desconsiderar os problemas mentais, no caso da história da loucura, mas de apontar as estruturas de poder que surgem juntamente com as prisões e os hospícios. O surgimento das prisões também coincide com o surgimento da criminologia, um tipo da psicologia e da sociologia, assim como nos hospícios. Os detentos agora poderiam ser estudados. Foucault, já no seu tempo, percebeu que a vigilância, que era com a evolução tecnológica, assumiu um caráter impessoal. Os indivíduos não se sentem mais vigiados por pessoas, mas sim por tecnologias. Isso transmite mais ainda a agoniante sensação da vigilância dia e noite, diariamente. Como símbolo desse complexo sistema, Foucault utilizou o panóptico, uma prisão projetada pelo filósofo utilitarista Jeremy Bentham, que permite que todos os detentos sejam vigiados a partir de um único ponto, sem saber se estão sendo observados ou não. Nos moldes do panóptico, o filósofo aponta que vários dispositivos de vigilância e controle social se disseminaram nas sociedades, surtindo o mesmo efeito, disciplinar sobre os cidadãos livres, que também nunca sabem se estão sendo observados e passam a se comportar de acordo com o discurso de poder vigente, que na cabeça deles, por exemplo, estão sempre sob vigilância. Porém, o mundo de vigilância e controle, aliado à alta tecnologia, apenas parece confirmar suas teses sobre a produção de conhecimento e controle social. Um exemplo disso Foucault cita que um exemplo desse trabalho de Foucault falando sobre as plaquinhas que vocês estão sendo filmados, que encontramos diariamente em estabelecimentos. Não sabemos se tem ou não alguma câmera escondida ali, se tem alguma câmera gravando-nos ou não, mas confiamos como se fosse verdadeira afirmação. E utilizamos disso para mudar nosso comportamento caso não tivesse uma câmera. Isso é utilizado nos dias atuais. Teoria. Michel Foucault é conhecido por suas teorias acerca da relação entre poder e conhecimento, e como estes são usados para o controle social através das instituições. Primeiramente, é importante compreender que Foucault não buscou apresentar uma teoria do poder, mas apontou caminhos para identificar de que forma os sujeitos atuam sobre os outros sujeitos. Ele preferia chamar de cuidados metodológicos, ou perspectiva analítica, mas não uma teoria com T maiúsculo. Diferentemente da tradição da ciência política, para Foucault, o poder não está localizado ou centrado em uma instituição, e nem tampouco como algo que transmite por meio de contratos jurídicos ou políticos. Enquanto na teoria política tradicional se atribui ao Estado monopólio do poder, em Foucault nota-se a existência de uma espécie de rede de microfísica do poder articulado ao Estado em que atravessa toda a estrutura social. Dessa forma, para ele, é importante ver como o poder se relaciona com a estrutura mais geral do poder, no caso, o Estado. Trata-se, assim, de uma leitura ascendente das relações de poder. Em suas palavras, trata-se de captar o poder em suas extremidades, em suas últimas ramificações, captar o poder nas suas formas e instituições, mais regionais e locais, principalmente no ponto em que, ultrapassando as regras de direito que organizam e delimitam, em outras palavras, captar o poder nas extremidades cada vez menos jurídicas de seu exercício. Foucault, 1979, página 182.
É importante estarmos atentos ao fato de que Foucault não nega a importância do Estado, mas demonstra que as relações de poder ultrapassam o nível estatal e está presente por toda a sociedade, estando dissolvida por todo o tecido social. Para Foucault, o poder é uma prática social construída historicamente. São formas dispares, heterogêneas, em constante transformação. Constata Foucault que o poder está por toda parte e provocações e uma relação flutuante, não estando em uma instituição nem em ninguém. Não está no rei, no presidente, em uma pessoa, mas nas relações sociais existentes, sendo ações sobre ações. Foucault defendeu que seu trabalho tratava de caracterizar os diferentes modos pelos quais a sociedade expressa o uso do poder para objetificar os sujeitos, diferindo de interpretações gerais que entendiam seu trabalho como uma tentativa de analisar o poder como um fenômeno. O ponto que subjaz todo o trabalho de Foucault é a relação entre o poder e o conhecimento. O autor procurava entender como o conhecimento é usado para controlar e definir o poder. Essa pesquisa tomou 3 formas específicas. São elas: a autoridade científica que classifica e ordena o conhecimento acerca das populações humanas, a categorização dos sujeitos humanos em padrões normativos, identificando elementos como problemas mentais, características físicas e doenças, e uma tentativa de compreender como o impulso de padronizar a identidade sexual acaba por ser uma espécie de treinamento de rotinas e práticas que levam à reprodução dos padrões estabelecidos na sociedade da qual o sujeito faz parte. A conexão entre esses 3 itens está na afirmação de que aquilo que a autoridade afirma ser conhecimento científico seria, na verdade, uma forma de controle social. Foucault defende que não há conhecimento científico genuíno e que, por exemplo, a loucura seria meramente uma classificação para marginalizar sujeitos indesejados pelo padrão da sociedade.